Olá, que nos acompanha novamente aqui nas nossas videoconferências diárias do PVE. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. Quero desejar um bom dia nesta manhã do dia 13 de maio. E um dia importante para a nossa parceria aqui, porque vamos tratar de um assunto extremamente importante, ainda mais neste momento de pandemia. Nós vamos tratar dos canais de denúncia e dos meios de atendimento para garantir o direito de todas as crianças e de todos os adolescentes. E para que a gente possa ter uma videoconferência bastante produtiva, rica, nós temos hoje novamente aqui a presença da Domênica, que é também aqui do Instituto Votorantim. É um prazer muito grande, Domênica, te receber hoje novamente e dizer que nas quartas-feiras teremos a sua presença aqui, o que é muito bom. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Carlos. Bom dia, Itamar. Bom dia. Parte da equipe do Instituto Votorantim. Está sendo um prazer aí participar com vocês de temas transversais, a educação, a rede de proteção, infância e adolescência. Vai ser aí bem rico a nossa atuação aí. Que legal. E a gente tem um convidado ilustre hoje. Eu quero cumprimentar e quero antecipadamente agradecer a presença do Itamar Batista. Ele é gerente de advocacy da Childhood Brasil e hoje ele reserva um tempo aí na sua agenda para vir dialogar conosco, né, Domênica? Então, Itamar, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Carlos. Um prazer estar com vocês, conhecê-lo. Já agradecendo na sua pessoa e na pessoa da Domênica esse convite, né? E eu tenho muito prazer em falar com a rede de proteção, em poder dialogar diretamente com os municípios. É o sentido do nosso trabalho, né? Por isso que a gente atua especialmente na proteção de crianças e adolescentes como organização meio e não atendendo diretamente, mas podendo pensar soluções em conjunto. Então é um prazer estar com vocês nesse momento. Que legal. E é um convidado ilustre, né? E eu vou dividir aqui essa mediação com a Domênica e vou, antes da gente começar a apresentação, antes da gente soltar a primeira enquete, eu vou pedir, Domênica, para você me ajudar aqui a apresentar o Itamar, por favor, falar um pouquinho do trabalho, do currículo dele, Domênica, por gentileza. Sim. O Itamar Batista é gerente de advocacy da Childhood Brasil, atua aí na área de infância e adolescência desde 86, então já está há bastante tempo aí atuando na proteção dos direitos da criança e adolescente. Na Childhood ele está desde 2007, então dentro dos trabalhos que ele realizou na organização, destaca-se a estruturação do programa de rede de proteção para a formação de profissionais do poder público e organizações na temática de violência sexual e também coautoria em algumas publicações, dentre elas escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual. Então aí tem bastante expertise nessa área, acho que vai ser uma ótima contribuição aqui para a nossa discussão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que legal. E eu quero dizer que você que participa diariamente aqui conosco, que hoje está nos acompanhando nessa videoconferência, você também pode participar. Nós temos aqui o nosso chat e aqui você pode escrever suas sugestões, suas dúvidas, suas contribuições. E depois da apresentação do Itamar, nós vamos ter um momento importante, bastante rico aqui com a ajuda da Domênica para a gente poder interagir em relação às questões que você trouxer para nós aqui no nosso chat. Mas antes da gente começar, eu vou pedir, por favor, para a Ana Clara que possa colocar a nossa primeira enquete do dia. E nessa enquete nós estamos perguntando para você que está participando quais são as suas dúvidas quanto ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violação de seus direitos. Nós temos algumas possibilidades, pedimos que você responda algumas das situações que você entende aqui e ao final da apresentação a gente retoma os resultados para que a Domênica e para que o Itamar também possam entender e dialogar um pouco sobre esses resultados daquilo que vocês apresentaram. Mas eu acho que vale a pena a gente começar, né, Domênica? Vamos ouvir o Itamar, acho que é importante agora. Itamar, fique à vontade para conduzir a sua apresentação
E tenho certeza que vamos ter hoje um debate muito interessante, uma discussão muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. Por favor, fique à vontade, Itamar. Bom, uma vez mais, bom dia a todas e todos. Agradeço novamente o honroso convite para fazer parte aqui dessa conversa, né? E como a Domênica disse, a especialização da gente é no campo da violência doméstica contra crianças e adolescentes. E a violência, a gente entende ela como um fenômeno social complexo, né, multifatorial, e que afeta pessoas, né, individualmente, afeta comunidades, afeta a família, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que lidar com essa situação durante toda o nosso ciclo de vida, né? Mas é importante, né, a compreensão e o entendimento para que a gente possa, então, poder proteger especialmente a população mais vulnerável, né? E eu estou falando aqui especialmente na situação dos nossos pequenos, né, das nossas crianças e adolescentes, portanto, da população de 0 a 18 anos. Né? E quando a gente fala de uma rede de proteção, que é o local onde acolhe as crianças, né, ou que deveria, pelo menos, estar acolhendo crianças e adolescentes, a gente está falando dessa situação de violência sexual nessa rede, né, que deve atender, então, e acolher as crianças durante, né, enfim, as diversas situações. E o meu local de fala, então, eu vou colocar aqui na nossa tela uma apresentação para dizer de onde eu estou falando. Né? Então, falei da minha especialização. Né? A organização, a Childhood Brasil, ela atua, né, especialmente, né, com foco no enfrentamento à violência sexual. Nós não temos atendimento direto, apenas fazemos a incidência, né, política, né, ajudando na formulação de leis, a pensar propostas e programas no âmbito do Estado, né, pensando o Estado como o Estado grande, não um Estado maior, no sentido de trabalhar, né, e atuar na prevenção à violência sexual ou proteger crianças e adolescentes. Né? E aí o nosso tema, então, de trabalho, o nosso recorte, ele está no abuso sexual. O abuso sexual nós entendemos, né, ele como intra e extrafamiliar, né, aquele que ocorre dentro de casa e fora de casa, na comunidade, etc. E a exploração sexual, que também vai ocorrer em diversos setores da sociedade, como, por exemplo, no contexto do turismo, de transportes, eventos festivos, enfim. E aí os programas e projetos que nós desenvolvemos, ele tem muito a ver com a formação de profissionais e preparação desse município, né, para enfrentar essas situações de violências, tanto no abuso como na exploração sexual contra crianças e adolescentes. Né? Os números no nosso país, eles não são números modestos, né? Eles assustam. Então, se a gente prestar bastante atenção, nós vamos perceber que a cada 15 minutos, uma criança ou adolescente é vítima da violência sexual. Né? E esses dados, eles são dados, né, esses do 15 minutos, nós extraímos do Fórum de Segurança Pública. Então, eles são dados oficiais e entendemos que nesse número nós ainda temos a subnotificação. Portanto, no seu município, né, no seu estado, com certeza, você vai encontrar números aí também bastante significativos com relação a essa temática, né, a essa causa da violência sexual. E se a gente pensar, né, numa agenda de país, nós estamos conectados aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODS, né? E a gente atua, então, tanto pela igualdade de gênero, né, que é pensar em eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres, meninas, na esfera pública e privada, né, fora e dentro de casa, e a questão do tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes e mulheres. Né?
E a outra meta é a 16, né, que é a paz, justiças e instituições eficazes, né, que é acabar com abuso, exploração e tráfico de todas as formas de violência e tortura contra crianças, né. Bom, a organização, a Childhood Brasil, ela tem também, ela participa de uma rede, né? Essa rede tem escritório, então, na Suécia, né? Onde atua apoiando projetos, né? Não só locais, mas de outros países, Estados Unidos, da mesma forma, e na Alemanha, né? E no Brasil, nós ficamos, então, a nossa sede, ela está no estado de São Paulo, no município de São Paulo. E a forma que a gente atua, então, é junto com o setor público, setor privado e com as organizações da sociedade civil, né? Sempre trabalhando em rede. E o nosso modelo de atuação, seja através do engajamento, da assessoria ou realização de advocacy, né? E aí é uma ideia do que nós fizemos, né, até então no nosso país. A instituição ela começou em 1999, apoiando outras organizações que atendiam diretamente crianças e adolescentes, né, uma vez que a gente não faz esse atendimento direto, mas desde então nós também desenvolvemos projetos próprios, né? Então projetos na linha da autoproteção, que é a parceria junto com o Canal Futura, no desenvolvimento de uma série. Aliás, é importante, né, a formação e a formação dos profissionais que atendem diretamente crianças e adolescentes. E aí já fica uma dica, se tiverem possibilidade, acessar o Futura Play. Lá no Canal Futura tem todo um módulo pensado, né, para os profissionais que atendem diretamente crianças e adolescentes. E nessa temática, o nome do programa chama Crescer Sem Violência, ele também está no YouTube, você pode baixar essa versão gratuita e assistir essas séries, né? Então, a primeira série é a série da exploração, a segunda série vai falar do abuso sexual, e na terceira série nós estamos tratando do que corpo é esse, né? E no Que Corpo é Esse, a gente tenta trazer, então, a questão da autoproteção de crianças e adolescentes, entendendo que um trabalho de prevenção, ele passa pela autoproteção, né? Não jogar responsabilidade para a criança, mas que, de fato, você consiga atuar com crianças e adolescentes no sentido de que ela consiga também se defender de algumas situações, né? E por que isso? Porque a gente sabe também que quando uma criança diz não, né, ela diminui bastante a chance de ser agredida sexualmente. Então, é uma das teses que nós acreditamos, né? E o trabalho com a lei, né, nós somos coautores da Lei 13.431, que fala da escuta protegida de crianças e adolescentes nos municípios, né? E perante toda a rede de proteção de crianças, rede de proteção e atenção a crianças e adolescentes, e que já deveria estar implantadas em todos os municípios, né, brasileiros. Então, é um pouco essa a nossa forma de atuação, né, onde nós fazemos. Bom, eu queria trazer nesse momento... Se você quiser compartilhar sua tela, fique à vontade, Itamar. Se você quiser pôr, a Domênica, vamos conversando aqui. Essa sua introdução inicial é importante até para que todos os nossos participantes, né, Domênica, possam situar e entender um pouco mais, como você disse, de onde você fala e um pouco da atuação desse trabalho de advocacy realizado. A minha tela aparece, não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Pode dar um ESC, fazendo favor, voltar lá e começar o processo de novo, não há problema. Enquanto isso, eu e a Domênica estamos aqui, já vamos pedindo para todos que estão participando... Agora? Possam... Ainda não, acho que já vai entrar. Para que possam, eventualmente, fazer seus registros aqui no nosso chat, né, Domênica? Que possam colocar suas dúvidas, suas observações sobre o tema que nós temos hoje na videoconferência, sobre a apresentação do Itamar, para que no final o Itamar possa fazer reflexões conosco sobre essas questões demandadas. Agora você conseguiu, Itamar, ela já está entrando um segundinho só, você só tem que ir lá e achar a apresentação, clicar nela, na apresentação específica, ela deve estar minimizada aí embaixo na sua barra. Entrou. Já achei. Isso, acho que ainda não, Entrou? acho que já vai entrar.
e talvez ela está no final ou está no início. Acho que você tem que voltar, Início. né? Voltar. Mas tenta pôr na setinha o voltar ali, como se você estivesse voltando as telas. Vamos ver se é este o problema ou não. Não, né? Então, eu peço, Itamar, que, por gentileza, você dê um ESC, tire a apresentação novamente. Você vai ter duas telas abertas e você vai clicar na tela que é o início da apresentação, por favor. E até mesmo, né, Domênica, se no Jornal Nacional tem problema na abertura e na edição, porque aqui no PVE a gente não tem também, né? Tecnologia é tecnologia, Itamar. Você fica tranquilo que é uma questão normal, essas coisas acontecem. Tivemos um probleminha de internet também a semana passada, então fica tranquilo. Se você quiser clicar no ESC e parar a sua apresentação, Itamar, por gentileza. Aí, agora foi? Tá, ótimo. Pronto. Fique à vontade, Itamar, por favor. Maravilhoso. Eu já passei, né? Falei da questão do nosso local de fala, da nossa causa, como é que a gente atua, alguns números da causa, né? Com destaque aqui para 15 minutos, a cada 15 minutos uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual em nosso país, portanto, no nosso município. E o destaque aqui é que esse número é um número oficial. Então, como a gente entende que tem uma subnotificação, significa que esses números eles são bastante maiores do que nós compreendemos. E aqui essa agenda de país coligadas à questão das ODSs, né? E o local de fala nosso. Então, no Brasil, né, e onde estamos localizados, e sendo que a gente participa dessa rede, né, liderada pela Suécia, e Estados Unidos e Alemanha são os outros escritórios que atuam da mesma forma que nós. E aqui, aonde a gente atua, então, setor público, privado e a sociedade civil, e o modelo de atuação com engajamento, assessoria e advocacy, que eu já falei. E agora eu queria entrar, de fato, nessa questão, né? Só lembrando que a questão da pandemia, então, ela traz uma situação bastante difícil para o país, mas não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo, né? Todos os países estão passando por essa situação. E o desafio foi olhar, de fato, como é que esses outros países enfrentaram essa situação, né, junto, principalmente na questão do isolamento social, de confinamento, né, onde a gente sabe também que, por experiência, né, e por relatos desses países, que a gente está propenso a sofrer com situações de tensões, de conflitos, né, de insegurança. Então, né, você vai ter, nesse momento, situações que a pessoa não sabe se amanhã, se ela volta ao trabalho, né? Muitas dessas pessoas que estão nessa situação do isolamento também acabam que não recebem, né? Não estão recebendo, inclusive, salário, né? Ou está com salário reduzido nesse período, né? O que causa também bastante estresse, e isso pode acabar desencadeando uma situação de violência, né? Especialmente, e a gente já sabe que é verdade, né? Os números de agressões contra as mulheres, né, brasileiras, né, nesse momento, né, eles subiram significativamente quando comparado com o mesmo período, né, no ano anterior. E a gente já sabe, inclusive ontem saiu esse dado, que já tem um aumento de 20%, né, de violência doméstica, especialmente contra mulheres, né? Não em situação melhor se encontram crianças e adolescentes, né, que acabam sendo também vítimas, né, da violência doméstica, especialmente, e a gente já tem esse paralelo, pelo menos foi medido agora no mês de março, nós sabemos que aumentou o número de violências físicas contra as crianças e adolescentes, ou seja, as agressões, né, da qual nós falamos no início da apresentação, né? Mas não ficaria, acreditamos que não fica atrás o número também de violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E eu tive a oportunidade de conversar com a Amanda do Equipate, e ela dizia o seguinte, né? Olha,
a gente está passando por um momento bastante difícil no país, né? E um momento, inclusive, onde essas notificações, né, elas não vão chegar, né, na esfera pública, né? Vão ficar no âmbito do privado, né? Por quê, né? E a gente estava falando ali naquele momento da questão da exploração sexual, porque o que eu imaginei é que se existe um confinamento, se existe um isolamento social, né? Se por um lado aumenta o risco de violência doméstica, especialmente as agressões sexuais, eu imaginava que as agressões sexuais elas fossem diminuir no que tange à exploração sexual, que é aquele momento que exige uma troca, né? Uma troca em espécie, em dinheiro, ou por alimento, enfim, né? Ou por um aparelho, enfim, são as diversas modalidades que existem, né? A compra do sexo com crianças e adolescentes, né? E a tese que ela me trouxe foi, né, e que eu concordo, foi bastante diferente, foi no sentido de que ela acreditava que esse escasseamento, né, da comida, enfim, né, dos recursos econômicos das famílias, levaria o número de crianças e adolescentes a serem submetidos a essa questão da exploração sexual no contexto aí das cidades, né, especialmente nesse momento. Então, a outra situação é a própria situação do abuso, porque nós sabemos que 70% ou 80% das situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente na situação do abuso sexual, ele ocorre dentro de casa, né? Ou seja, aquele local que ela deveria estar protegida é onde ela está sofrendo a violência sexual. Portanto, né, e os violadores, né, os agressores sexuais, eles são conhecidos da criança na sua maioria das vezes também, né? A margem de desconhecidos é muito baixa, né? Muito inferior à dos conhecidos. Então, pensando nisso, né, como é que a gente olha para esse atendimento? E eu gostaria de aproveitar e já chamar a atenção para uma situação que é a da escuta de crianças e adolescentes, né? E aí eu separei para vocês o que eu estou chamando de diagnóstico, né? Para a gente falar um pouco dessa escuta de crianças e adolescentes, e aí a gente fecharia essa apresentação dando os canais de denúncia e falando do desafio que cada um dos municípios brasileiros tem nesse momento. Então, nesse momento, entendendo que a gente tem a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente tem uma lei específica que vai tratar disso, na lei a violência doméstica, aliás, é a primeira lei, né, no nosso país que vai trazer a especificidade, né, vai tipificar o que é a violência física, o que é a violência psicológica, o que é a negligência e o que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E aí, o que nos levou a pensar nessa questão da escuta de crianças e adolescentes, principalmente na rede de atenção às crianças, foi de que nós não temos, né, no nosso país, né, até então, até 2017, né, a gente olhava ali, falava da proteção integral, né, falava do sistema de garantia de direitos, né, de crianças e adolescentes, né, só que a nossa tese ela partiu do momento de que as crianças, elas ao relatar, né, o fato ocorrido, elas acabavam sendo revitimizadas nesse processo, porque elas vão tendo que ir relatando, né, o que ocorreu, né? E, em média, né, uma criança que chegasse a revelar a violência ocorrida na escola, ou no conselho tutelar, ou num outro espaço, né? Não necessariamente na rede de serviços, mas que fizesse essa revelação, ela acaba tendo que falar algo em torno de entre 8 e 10 vezes sobre o fato ocorrido. E isso nós concluímos que faltava ali um pacto para a escuta da criança, né, sobre o que aconteceu, né, e mais do que isso, né, que nós saíssemos ali da função de investigar
o que aconteceu com a criança, né? Porque se ela revela na escola, né, acabava que a escola acabava investigando e muitas vezes chamando, inclusive, o agressor, né, ou um outro responsável, né, e fazendo uma cariação com a criança, né, se o que ela estava relatando, de fato, havia ocorrido ou tinha, de fato, era verídico, né? Ou então no próprio conselho tutelar, né, onde ali onde um órgão que deve aplicar uma medida protetiva, né, ou requisitar serviço, acabava também fazendo um papel de investigação, né, e apurando, etc., né? Bom, a consequência dessas ações, né, seja na educação, na saúde, nos órgãos de proteção à criança e adolescente, acabava sendo que, primeiro, a revitimização dessa criança, né, o espaço de proteção ele acabava virando um espaço de produção de prova, né? E nem o Conselho Tutelar, nem o CREAS, o CRAS, ou a saúde, ou a educação, tem que ser um espaço para a produção de prova, né? E a resistência de buscar, né, os serviços de proteção, né, porque a criança ela desiste nesse caminho, né, quando você faz essa inquirição num local que não é apropriado para esse tipo de escuta, né? E aí, essa falta de pacto de quem escuta a criança, né, e sobre o que faz com que todos investiguem o fato e poucos escutem as crianças e adolescentes, leva também a uma contaminação da narrativa, porque ela vai, né, vendo o eco, né, do que está sendo, de que forma as pessoas estão escutando, de que forma elas, né, como é que ela vai adequando esse discurso, né, de forma que ela pode chegar no final e ter um discurso, né, mais adequado, né, com que ela foi percebendo, né? A outra situação que a gente concluiu também nesse diagnóstico foi o próprio estresse que a criança é submetida, né? E aí, nesse percurso todo, ela acaba, né, se ela for a 7ª, 8ª vez que ela está fazendo esse relato, ela desiste, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, foi tudo mentira, eu inventei tudo isso. Então, e ela faz uma retratação, né? Eu peço desculpa, eu não quero mais falar dessa situação, portanto, eu inventei tudo isso. E aí, o que a gente percebeu também, antes da produção dessa nova lei, foi de que faltava uma metodologia, né, de um trabalho, né, tanto para fazer a investigação, mas como para fazer a escuta da criança e do adolescente, né? E aí os fatos, né, acabavam todos, né, indo, né, ficando centrados na investigação e, como eu já disse, né, fazendo, né, um verdadeiro interrogatório de crianças e adolescentes, né? Por isso a revitimização da criança e do adolescente, né, não só pelo número de vezes, mas ela deve contar o fato, né, pelo ônus de produção da prova, né? O que significa que, né, se a gente considerar que tanto na violência sexual, né, e se eu for para o abuso sexual mais especificamente, né, na maioria das vezes ele não deixa, né, vestígio, né, a gente não tem prova, né? Então, e aí, muito provavelmente, a gente não vai conseguir, então, responsabilizar, né, quem, de fato, agrediu sexualmente a criança ou, então, o adolescente, né? Então, uma das consequências, né, se a gente não tem essa prova para judicializar esse caso, né, então a investigação ela acaba ficando centrada na prova material, né, e a gente sabe, já disse aqui que, né, essa prova a gente não, né, nesses casos de violência sexual é muito difícil. E na maioria dos casos em que não existe prova material, se a criança ou adolescente não revela nenhum laudo médico ou perícia pessoal, pode ser conclusivo, né? O que a gente está dizendo é que se essa violência ela ocorre, né, na presença do outro, né? Então é vítima e agressor, né? São duas pessoas ali, né? Portanto, se a criança, se ela não revelar, né, se ela não estiver confortável para falar
da violência, né? Se ela não tiver uma pessoa que ela confie, que ela possa revelar, né? Ou para cessar esse sofrimento, ela não, ninguém, você não vai conseguir provar isso, porque, de fato, né? Se a gente não tem vestígio, não tem materialidade, como é que você tocaria isso para frente, né? E os casos de flagrantes, eles são também a minoria que acontece naqueles casos quando a gente chama, né, na maioria das vezes, a polícia militar e tal, para fazer essa intervenção, né? Dificuldades na coleta de evidências afeta a judicialização dos casos, né? E isso vai, de fato, levar a uma situação, né, bastante grave, que se você, né, demora para tomar para escutar a criança, né, sobre o fato ocorrido, né, isso vai provavelmente, né, na maioria dos casos, afetar a memória, né, sobre o que aconteceu. Né? E mais do que isso, né? Quando a escuta ela é feita sem um protocolo, né, de entrevista, né, você vai gerar perguntas inapropriadas. A gente cansou de ver na mídia, né, de forma muito corriqueira, né, situações quando essa escuta ocorria, por exemplo, no âmbito da segurança pública, né, ou uma audiência. Né? Primeiro, a gente tinha ali questões, né, dizendo o que você estava vestindo, né, como se a gente invertesse o ônus, né, e a criança fosse culpada, né, pelo ato sexual cometido por esse adulto, e o adulto não fosse a pessoa que tivesse que fazer essa mediação, né, que tivesse o papel ali de educador, né, e de dar o limite, inclusive, né. A outra situação é a exposição da criança, né, como um agravante em, muitas vezes, esse depoimento, né, e acredito que hoje talvez menos, por conta da lei, mas o depoimento ele era feito ali na frente de todo mundo. Então, você fala de uma situação extremamente íntima na frente de todo mundo. Seria, para a gente ter uma ideia, seria como eu perguntar qual foi a sua última, né? Olhassem para vocês, eu não estou conseguindo ver, né? Mas chegasse aqui para a Domênica e para o Carlos e dissesse: Carlos, Domênica, me fale qual foi a última relação sexual de vocês, me contem qual foi o cheiro que vocês sentiram, o que foi bom, o que não foi bom, se foi consentido, enfim, né, pedisse os detalhes, né, dessa relação. Né? Então, a gente se imagina, né, a criança, quando ela está fazendo essa fala, quando ela faz a revelação e é feito toda esse circuito, né, na rede de proteção, e que ela deve ser protegida, ela está fazendo uma exposição e conversando com adultos que ela jamais viu na vida dela, né? E o mais grave ainda é que quando se ela conseguisse chegar ao final, né, e fosse até a parte da judicialização, né, ou seja, para a gente conseguir responsabilizar quem agrediu sexualmente, ela provavelmente teria que ficar frente a frente com o agressor dela, né, e com os outros adultos que ela também jamais viu, ou seja, o promotor de justiça, um juiz, né, o próprio advogado do réu e o próprio réu, o suposto réu, tendo que conviver na mesma, inclusive no mesmo ambiente, né? Bom, esses problemas na coleta de evidências, né, o que eles vão gerar então, né? Quais são as consequências, né? Um baixíssimo nível de responsabilização. E aí, só para a gente ter uma ideia, o quanto não somos protetivos enquanto a gente não conseguir aplicar essa lei, né, ou adequar esses espaços de escuta, né, tanto para escuta especializada como para o depoimento especial, a responsabilização hoje em nosso país ela gira em torno de 4% a 6% dos casos, né? E isso gera um ciclo de impunidade. Primeiro, que você não dá uma resposta para a criança, então ela vai questionar de fato se valeu a pena ela revelar. Né? E segundo, né, que você não vai cessar essa impunidade, né? Porque essa pessoa vai continuar no convívio, né, dessa criança e provavelmente você vai ter a revitimização dela e provavelmente a revitimização de outras crianças, né, que continuam ali
naquele entorno, né? Geralmente não é um caso, né, não acontece uma única vez, ele pode acontecer diversas vezes, às vezes durante anos, né, com essa criança, e ter outras crianças envolvidas nessa situação, né? Então, o que a gente pensou? As estratégias, né, dessa lei da escuta protegida, a Lei 13.431 de 2017, que vai pensar nesse atendimento das crianças e adolescentes, ele faz tem uma diretriz, né, que é a de reordenar todo o sistema de garantia de direitos, né, de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? E aí, nesse reordenamento do sistema de garantias de direitos, né, o que é bastante significativo e importante para isso ocorrer é que esse atendimento da criança ele tem que ser integrado, né? Embora lá no Estatuto da Criança e do Adolescente a gente já fala do atendimento integrado de crianças e adolescentes, mas aí quando a gente olha para esses casos, né, das violências, né, é como se os serviços cada um fizesse na sua caixinha, né, e não tivesse essa conversa, né? E a lei está dizendo que são todas as formas, né, de todos os serviços. E ele vai distinguir, então, o que é uma escuta especializada do depoimento especial. Então, a escuta especializada ela fica para acontecer na rede de serviços e o depoimento especial de crianças e adolescentes através da técnica de entrevista, né? Seguindo um protocolo de entrevista através das unidades de polícia e no judiciário, né? Para destacar, né, a gente teve, depois de um ano, quase um ano, a gente tem o decreto, né, de regulamentação dessa lei, e esse decreto, a lei é de 2017, o decreto é de 2018, e ele traz, né, dentre dos destaques, né, do decreto, ele reforça a necessidade, então, dessa integração dos órgãos, dos serviços, programas, equipamentos, né, e dá esse prazo de 180 dias. Então, esse prazo ele já venceu, né, em todo o país, né, para que seja cumprido através dos municípios, né? E a questão que fica maior aqui, e que a gente percebeu andando pelos municípios, é se o recurso, né, necessário para implementar. E o que a gente percebe é que para você realizar um fluxo de atendimento integrado, se os serviços, se o CREA já existe, se o CRAS já existe, ou se existe um ou outro, se a saúde já existe, né? Se a comarca já existe, se a delegacia já existe, então para você organizar esse fluxo integrado, basicamente você já tem, né, o serviço. É óbvio que a lei ela é pretensiosa, ela fala assim, bom, se o atendimento, se você puder ter a concentração dos serviços, esse seria o melhor dos mundos, principalmente para aquela criança ou adolescente que necessita desse serviço, né? Então, e aí no decreto, ele vai então dizer como é que você deve orientar, ele vai dar a diretriz de como é que você vai construir esse fluxo de atendimento integrado, né? E aí ele vai dando os passos, como a questão do comitê de gestão colegiada da rede, né? A publicação de um decreto, né? Para que você, de fato, seja publicado pelo município, né? E os aspectos que seriam essenciais, né? Claro que pode ter mais, né? Mas ele diz assim, o acolhimento inicial, né? Então esse atendimento intersetorial ele pode ocorrer ali. O acolhimento inicial ele pode ser na educação, ele pode ser na saúde, enfim, mas tem que ter uma acolhida, né? Esses serviços têm que se preparar para isso, né? A escuta especializada, né? Ela ocorre num órgão de proteção, né? Nesse sistema de proteção, né? Dos serviços, né? E aí precisa se preparar para isso, né? Precisa ter, de fato, esse fluxo claro em cada um dos municípios, né? O atendimento da rede de saúde, né? Da rede de assistência social, do Conselho Tutelar, autoridade policial, comunicar ao Ministério Público e aí chegar, então, na fase do depoimento especial e o Conselho Tutelar ter aplicado aí a medida de proteção, né? Óbvio que tinha mais coisa que nós gostaríamos que fosse contemplado nesse atendimento, né, dizendo
mas que acabaram não sendo incorporados nessa minuta do decreto de regulamentação da lei, que é o acompanhamento da atenção à criança na rede de serviços, né, por onde ela circula, né, se ela está frequentando, por exemplo, uma escuta terapêutica, se ela está indo nessa escuta terapêutica, né, se a família foi incluída no programa de família, enfim, como é que está essa criança, né? E isso informado, inclusive, ao Conselho Tutelar, que muitas vezes, quando ele levou essa criança, né, ou requisitou esse serviço, ele perde o acompanhamento, ele não sabe que final teve esse atendimento, né? O apoio e a preparação da criança para o depoimento especial na fase judicial, né? Então, esse serviço, no fluxo desse serviço, né, você, de fato, né, o judiciário, né, ter uma cartilha preparando essa criança, então, o que ela vai encontrar, como é que ela vai chegar, né, respeitando os horários da criança, né, se ela levanta pouco mais tarde, né? Você não vai marcar uma audiência mais cedo, enfim, esse tipo de detalhamento, né? E o acompanhamento pós o contato com o sistema de justiça, né? Digamos que a gente conseguiu responsabilizar esse agressor, né? Esse acompanhamento são os serviços, né? Pode ser um serviço de psicólogo, enfim, né? Ou um tratamento de saúde, mas enfim, todos os serviços que pudesse ser também relatado e igualmente informado para um conselho tutelar. Isso seria muito mais fácil se a gente tivesse esses serviços concentrados. E aí nós chamamos esses serviços de centros de atendimento integrado ou centros de proteção integral da criança e do adolescente, né? Onde a gente, por exemplo, nós trabalhamos atualmente com o município lá de Vitória da Conquista, onde a gente o Poder Executivo ele concentrou todos os serviços, então, da assistência, né, da saúde e o sistema de justiça num único local, de forma que a criança ela não precisa mais fazer uma via crucis, né, porque ela está sendo atendida num único local. Né? E aqui é um panorama, né, para a gente entender, então, o que é o depoimento especial e o que é essa escuta especializada, né? De certa forma, a gente já falou, né? A escuta especializada, então, ela é limitada, né? É um relato estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade, né? Se é na saúde, então, o que eu preciso saber, né? Se ela precisa tomar o coquetel para as doenças sexualmente transmissíveis ou não, a questão do aborto legal, etc., né? Aí dentro desse atendimento, né? Ou mesmo na escola, né? Qual é o que eu tenho, o que eu preciso saber, né? Como é que eu escuto essa criança, né? E a distinção é que ele é realizado na escuta especializada, ela só ocorre na rede de proteção, né? Ou de atenção a crianças e adolescentes, né? Quando necessário para atenção e medidas de proteção, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade, que é isso que a gente disse ali atrás, e realizado em local apropriado que garanta acolhimento e privacidade da criança, né? Porque são esses espaços, né, que não só da delegacia, mas o próprio CREAS, né, ou o próprio Conselho Tutelar, a gente sabe que pelas dificuldades, né, muitos não têm um espaço privado, né, onde você possa escutar, né, e de forma adequada o nosso público, né, que são crianças e adolescentes, né. E o depoimento especial, então, ele vai primeiro, né, a gente fala que é uma oitiva da criança e do adolescente, né, vítima ou testemunha da violência. No caso dessa lei, ela contempla, então, a violência doméstica, né, todas as violências até 7 anos de idade, né, e para as demais, até 17 anos de 11 meses, para a violência sexual, né, realizado pela autoridade policial ou judiciária. Aqui é o grande desafio. Então, se a gente falou dessa escuta como várias vezes, ela vai ocorrer uma única vez, né? E essa escuta, sendo uma única vez, ela tem que ser, né, realizada pela autoridade policial ou judiciária. Então, tem um instrumento legal que seria para acontecer uma única vez, que é em sede de produção antecipada de provas, né? No caso da violência sexual, né?
E isso é bastante importante, porque nessa mesma audiência eu posso ter, então, tanto o judiciário, né, enfim, as pessoas que compõem ali a audiência, mas eu posso ter a polícia nesse momento junto, até para ela saber, né, e dar seguimento ao processo de investigação, né. A outra situação é que essa entrevista ela vai ser regida por um protocolo de entrevista forense, né? Esse protocolo de entrevista forense ele é realizado por um profissional que recebeu formação para fazer essa entrevista, né? E o local, que também é importante para as crianças e adolescentes, né? Esse local seria somente a criança e o entrevistador e nenhum outro adulto junto, né? Para a questão dos fluxos, né, a ideia, né, aqui eu peguei um exemplo da educação, que consta lá desse decreto, né? Então, na educação, como é que poderia ser feito, né, o acolhimento da criança, né? Ter uma atitude ética, né, e informar para a criança como é que vai ser feito essa escuta e qual vai ser o encaminhamento, né, comunicar às autoridades e a própria rede de ensino, né, contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o desenvolvimento escolar da criança e do adolescente, né, desenvolvendo aí programas de prevenção à violência. Então, assim, num plano muito rápido, né, hoje a gente tem crianças e adolescentes vítimas de violência, né? A nossa preocupação, então, é que, de fato, são esses serviços hoje, em que pese nós temos aí o Disque Denúncia, né? o Direitos Humanos, o Disque 100, né? Nós temos um 80 para a mulher, nós temos os aplicativos de direitos humanos, né? Que pode ser feito via digital, e a SaferNet, que acolhe as denúncias, né? E inclusive tem um canal de helpline para ouvir crianças e adolescentes e ajudar na orientação, né? Muitas dessas crianças, né, em razão desse contexto do isolamento, do confinamento, das famílias, né, em casa, elas também não têm como pedir esse socorro, né? Provavelmente a gente vai ter que se organizar passado esse período, né, de confinamento ou as situações de grandes tensões e conflitos, né, para receber crianças e adolescentes, né. O que mais nos chama a atenção nesse período, além da gente saber que tem que se preparar e que essas situações estão ocorrendo e que a gente não está conseguindo dar vazão ou receber esse tipo de informação, é que, né, hoje a gente sabe que grande parte do atendimento a crianças e adolescentes não estão ocorrendo nos municípios, né? São inúmeras comarcas que nós sabemos que não estão realizando o depoimento, né? Não tem a escuta no regime de depoimento especial de crianças e adolescentes, né? A mesma coisa com as delegacias, a mesma coisa com os serviços. Eu conversava esses dias com uma colega que atua numa cidade no interior lá de Pernambuco, e ela relatava, né, a situação de que, por exemplo, a saúde, né, ela não estava preparada, né, porque os casos que estavam sendo priorizados ali na saúde eram exatamente os casos da Covid-19, né, os casos ligados à pandemia. Então, a saúde ela estava toda mobilizada para esse tipo de atendimento, né, não para realizar o atendimento de crianças e adolescentes que, porventura, tivesse necessitando ou que chegasse, né? E, por outro lado, as situações de acolhimento dessas crianças, né? Porque mesmo que você consiga receber essa denúncia, consiga ser encaminhada, né? Nem estou falando nessa situação, na melhor situação do mundo, né? Que é você, de fato, implementar a lei no seu município, seja na escuta especializada e no depoimento especial, que já é do judiciário, e da polícia, mas é que as crianças, né, elas não teriam para onde ir. Então, a gente teve situação, eu acompanhei, por exemplo, uma situação no Distrito Federal, onde não tinha onde deixar, né, uma criança de 15 anos vítima de estupro, uma adolescente de 15 anos vítima de estupro,
e uma outra, na mesma família, né? E uma outra, e a sua irmã de 8 anos, né? Vítimas de estupro da mesma pessoa, e elas não tinham um local de acolhimento, não tinham aonde ficar, né? Enquanto medida protetiva, né? Enquanto serviço de atendimento para essas crianças, né? E os profissionais daquela rede estavam batendo cabeça, né? Porque as organizações que poderiam acolher essa criança diziam que eles não tinham, né, nenhum caso, né, e o medo era de fato que, né, essa adolescente e a criança que estava acompanhando pudesse ter infectado com vírus, né? Então, essa situação que a gente está vivendo no país, e eu, de fato, né, nós da Childhood Brasil, nós estamos bastante preocupados com essa situação onde crianças, né, onde tanto o sistema de justiça, né, como a rede de serviços, né, não está priorizando esse tipo de atendimento, né? Eu acho que é uma discussão aí que a gente tem que fazer no sentido de garantir, né, a prioridade absoluta, a proteção integral, enfim, tudo isso que a gente pactuou na nossa carta, né, maior, na Constituição e na própria lei, né, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é isso. Não sei se dentro do tempo, Carlos, Domênica. Muito bom e muito dentro do tema, e bastante didático. Eu conversava aqui, né, Domênica? A gente estava conversando aqui enquanto você estava falando, e acho que a forma como se apresentou foi muito interessante, porque facilitou a compreensão da legislação. E a gente que trabalha com legislação defende com veemência que os gestores públicos, as equipes da secretaria, os diretores de escola, e quero agradecer a todos os diretores que estão aqui também e professores nos acompanhando, né? Favorece bastante. E é claro que é importante trabalhar a partir desse contexto da previsão da legislação. Antes da Domênica começar, Itamar, a mediar a nossa conversa aqui, a mediar a participação, que é bastante gente, né, Domênica? Muita gente participando aqui pelo chat. Eu vou pedir para você só suspender aqui o compartilhamento de tela, por gentileza, Itamar. E, ao mesmo tempo, vou pedir para a Ana Clara, por favor, que possa trazer para a gente o resultado da nossa primeira enquete, Ana. E o que a gente está vendo aqui, Itamar, sobre quais são as dúvidas quanto ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, os nossos participantes registraram com maior intensidade, maior número, com 56%. Dos grandes desafios é como lidar com os casos complexos de violência intrafamiliar. Podemos observar que, em segundo, ficou como contar com a rede de atendimento dos direitos da infância e adolescência. E ainda tivemos uma manifestação forte sobre como o Conselho Tutelar pode ajudar nessas situações e como realizar denúncias de casos de violência contra as crianças e os adolescentes. Eu vou pedir, Itamar, para você falar um pouquinho sobre esses resultados aqui. Vou pedir para a Domênica, na sequência, por favor, também comentar um pouco. Olha, como realizar denúncias nos casos de violência contra crianças e adolescentes, são aqueles canais que nós temos, né? Você pode fazer uma denúncia anônima no 100, tem o Disque 180, hoje tem a delegacia de polícia, né? Onde você pode fazer também um registro online. Nesse caso, né? O próprio Ministério Público, Defensoria Pública, aplicativos, né? Hoje, que também de direitos humanos, né, o .br, que está lá na pasta do Ministério de Direitos Humanos. Agora, o importante, né, que se você escuta, né, você pode também, o que poucas pessoas sabem é que você pode chamar, inclusive a polícia militar, num caso de flagrante, né? Se tem uma criança gritando, pedindo socorro, né, você pode, não precisa acionar, né, o conselho tutelar ou ligar no Disque 100, você pode chamar via a polícia militar e eles vão checar e ver o que de fato está acontecendo, né? Então, o importante é que não se omita, né? Que de fato faça esse encaminhamento, que faça esse pedido, né? Que de fato, né,
tome uma atitude, né? Porque né, tem um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E a gente diz o seguinte: tem que meter a colher, sim, né? Veja o número do feminicídio, né? O número de mulheres que são assassinadas por violência, né? Em casa. E a mesma coisa, e não é diferente, é o caso de crianças, né? Não vamos esperar. E muitas dessas violências, né, que começam com agressões físicas e as agressões sexuais, ela pode, inclusive, virar um óbito, né, dessa criança, desse adolescente, né? Mas mesmo que não, né, por um fato de extrema solidariedade, né, com o ser humano, de extrema solidariedade com o outro, né, especialmente com crianças e adolescentes, é importante que a gente não se omita, né, que tome aí um papel. Caso você não queira aparecer, né, você tem os canais aí de denúncias que você pode fazer, né? O próprio Conselho Tutelar, ele pode ajudar, mas ele pode ajudar nesse sentido, né, de receber essa denúncia e acionar os órgãos, né, para que isso ocorra, né? Ele pode ajudar não fazendo o papel de investigação, né? No país, né, muito se abusa, né, inclusive do próprio Conselho Tutelar, né, seja pelas suas adequações, instalações, etc., mas tem também a situação o próprio entendimento, né, desse conselheiro tutelar. Então, o conselheiro tutelar, ele é ali uma peça extremamente estratégica, né, dentro da rede de proteção, né, e que pode ali, né, ele, sem dúvida, eu acho que as maiores funções dele é na requisição de serviços e é na proteção, né. E nesse momento, né, a gente tem hoje uma informação de que os conselhos, né, eles atuam, né, vêm atuando somente por plantão, né? Então, como é que está sendo dialogado, né, esse plantão e organizado com a rede localmente, né, no seu município, né? Como lidar com esses casos de violência, né? Assim, eu diria que a violência sexual, a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção secundária aconteceu e a gente vai tomar todo o cuidado para que a criança não seja revitimizada nesse processo, né? Agora, a prevenção primária é você preparar essa criança, e isso você faz com educação, uma educação global, né, no sentido dela conseguir também se autoproteger. Então, você pode começar divulgando para a criança, né, nos primeiros anos de vida, quais são as partes do corpo, para que ela saiba nomear suas partes do corpo. Você pode fazer... Só um minutinho. Naísa, pode... Não, faz depois isso, hein? Por gentileza. Você pode nomear as partes do corpo dessa criança para que ela saiba, inclusive numa entrevista, falar onde ela foi tocada, de que forma foi tocada, etc., né? Você pode depois, na sequência, né, de nomear as partes do corpo, falar do que é público e do que é privado, né? Então, quais são as partes que são públicas, quais são as partes que são privadas do corpo, e após isso você já trabalhar situações de risco, né? Da mesma forma como a gente ensina a criança, né, quais são as situações de risco, por exemplo, numa cozinha, ou a não atravessar a rua, ou ao falar com estranhos, você também pode, nessa educação, né, e a gente chama de educação sexual de crianças e adolescentes, um papel tanto da educação formal como da família, né, no sentido de orientar nessa perspectiva, né? Não é ensinar o ato sexual para crianças e adolescentes, como muitas vezes algumas pessoas acabam propagando, né? Mas é de fato você trabalhar para que essa criança também entenda de autoproteção e consiga se defender, né? E as pesquisas, pasmem todos vocês, as pesquisas elas trazem, né? Quando uma criança diz não, a chance dela evitar essa violência é muito grande, né? Ela consegue se proteger. Então, acho que esse é um pouco do panorama, hein, da relação dos direitos, né? E os direitos das crianças são todos, né? Sim. E a prevenção começa com informação, né? Sem dúvida. Domênica, vamos ouvir você um pouquinho sobre essa enquete, por favor. Com a sua experiência, com o trabalho, com a atuação aí no Instituto, por favor.
Sim, agradeço aí a fala e contribuição do Itamar, acho que foi super rico para essa nossa discussão na frente de infância e adolescência, principalmente nesse contexto que a gente está de quarentena, então aí já temos os desafios já que são correntes e históricos em relação à violência contra a criança e adolescente, e nesse contexto de isolamento e quarentena, eles, enfim, se agravam, né? No Instituto, nós temos o programa VIA, que é Votorantim pela Infância e Adolescência, e a gente trabalha muito a rede de proteção voltada à proteção dos direitos da criança e adolescente. Dentre os instrumentos que a gente cria junto com a rede, enfim, né, junto com a equipe, com o grupo focal, que ali envolve CRAS, CREA, saúde, educação, enfim, conselho tutelar, CMDCA, a gente cria tanto a ficha de registro, né, nessa questão de unificar a forma de registro dessas violações de criança e adolescente, e também o fluxo de atendimento, e é onde os profissionais têm mais dúvidas, enfim, né, onde gera aí o maior desafio dentro do programa, que são a construção desses instrumentos, e que o pessoal também trouxe aí como dúvida, né, tanto o fluxo de atendimento, os canais de denúncia, então, até compartilhar aí com o Itamar, de até ter mais sugestões aí de como a gente fazer essa construção de um fluxo integrado entre a rede, porque às vezes a escola ou o professor identifica ali alguma violação, mas para quem que eu vou? Eu vou direto no conselho tutelar, eu vou na polícia, com quem que eu converso, eu já chamo os pais para conversar, então de como a gente constrói esse diálogo entre os atores da rede. Então, se pudesse comentar um pouquinho, aí depois eu vou para os comentários aqui que o pessoal está participando bastante aqui. Olha, eu diria para você, Domênica. Desculpa, Carlos. Não, por favor, é isso mesmo. É para você que está falando mesmo. Vamos lá. Não, eu diria para você, Domênica, é o seguinte: se a gente não mudar a forma de fazer, não adianta nada a gente pôr nome de escuta protegida, etc. Né? O grande desafio que nós temos, de fato, é pensar nesse reordenamento do sistema de garantia de direitos lá no local, né? E sem dúvida, você trouxe, né, quando você fala da construção desse fluxo, né, de fato, né, a gente pensar no fluxo integrado e mais do que isso, a gente pensar num protocolo, de fato, né, desse atendimento. Então, quando você fala, né, quando eu falo da criação dessa estruturação ali no município, né, que não é opção, não é facultativo, ele é obrigatório, portanto, o Ministério Público, né, isso já é uma demanda pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, eles já começam a olhar para os municípios e pedir, de fato, essa adequação, né, então é questão de dias aí para a gente ter essa situação, de fato, batendo na porta de todo mundo, né, mas especialmente, né, eu acho que vai ser um grande avanço, né, para aquelas crianças que desse serviço necessitarem, né? Sem dúvida nenhuma. E eu queria aproveitar a oportunidade para trazer para vocês uma situação que eu fiquei pensando, que eu tinha pensado, e eu acabei não falando, Domênica e Carlos, que foi a situação também da exposição de crianças e adolescentes às redes sociais, né? Via internet. Então, esse também é um ponto de preocupação nesse momento de isolação social, né? De isolamento social. Nós percebemos o seguinte, existe, né, já é comprovado, existe um aumento, né, bastante significativo de acesso, né, especialmente de crianças e adolescentes, à internet, ao uso da internet, né? Acontece que, por conta dessas situações todas em casa, eles acabam não utilizando, né, quer dizer, somente naquele período que era acostumado, mas esse uso ele acabou sendo prolongado, né, sendo muito maior do que era. E, claro, né, em razão de toda essa situação, e dessa situação especialmente do confinamento dentro de casa e da falta de contatos sociais, né, dessa relação com seus pares, né, que muitas vezes acaba sendo o que nós estamos fazendo aqui. Mas existe também uma preocupação que é o próprio acesso de crianças e adolescentes a conteúdo adulto, né? Eu estou falando aqui de pornografia, né? Então, muitas das crianças, nesse período, acabaram acessando, né, vão acabar acessando conteúdos pornográficos. Então, eu queria dar esse link com a questão da educação que eu falei, né, da educação sexual, porque se você, né, que é pai, mãe, né, entendendo aí a educação como estratégica também nesse momento, da gente falar de uma educação mais global,
se você não falar desse tema, né, a internet vai falar, né? E esses conteúdos, né, que são feitos por adultos e para adultos, né, vão acabar também aparecendo. E aí de forma inadequada, né, porque é o estereótipo, a mulher objeto nessas relações, né, enfim, tudo que não deve ser, né, e ele vai entender essa relação de forma também distorcida, né, e sem dúvida nenhuma vai fazer muita diferença no seu desenvolvimento sexual, né, no sentido do campo afetivo, né, do respeito com o outro, etc., a questão ética e por aí afora. Então, eu queria, né, lembrando desse contexto, quando eu estava falando da perspectiva da educação, da autoproteção, né, mas é também preparar essas famílias, né, para essas situações, né, se encontrar a criança, né, num site que não é adequado, né, sem dúvida precisa conversar de forma franca, sincera, né, sem mentiras, né, mas dizer que esse conteúdo não é apropriado para a sua idade, né. Se for um adolescente, né, sem dúvida é um bom momento para você falar das doenças sexualmente transmissíveis, né, do que são essas relações, né, da questão do desejo, do afeto, do respeito, né? Enfim, tem uma série de questões aí que você pode tratar. Agora, com a criança, o que seria interessante é você saber como é que ela está acessando, como é que ela chegou nesse canal, né? Até para você saber se tem algum adulto por trás disso, né? Certo. E aí você possa também encaminhar essa questão. Muito bem. Nós temos, a Domênica já preparou muitas e muitas perguntas e a Domênica fez uma seleção, já preparou aqui para poder conversar com você, Itamar. Mas antes eu só quero lembrar que está divulgado no nosso grupo do PVE no WhatsApp e também outros canais de comunicação do PVE, a live que haverá hoje às 5 da tarde com a Juliana Fonseca, que é da assessoria da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e lá no Facebook, no grupo do PVE Nacional, ela vai tratar sobre como enfrentar as violências contra a criança e o adolescente. Um trabalho que o Instituto também faz, voltado para toda a comunidade, para pais, né, Domênica, para todo mundo, e vai ser um evento bastante importante, só para lembrar, e vale a pena, inclusive, que as nossas secretarias possam comunicar aos pais por meio aí das ferramentas de WhatsApp e outras sobre a realização dessa live hoje, que é bastante interessante. Mas eu vou pedir para a Domênica começar a conversar um pouco com você. Temos ainda alguns minutinhos aqui para a gente poder interagir. Domênica. Desculpa, que o microfone estava... temos vários comentários aqui, bastante gente participando de vários municípios. Nós temos aqui algumas perguntas, né? Então, a Gláucia colocou aqui uma questão, né? Se existe alguma experiência de sucesso em relação ao campo de proteção à criança e adolescente que já foram implementadas em outros países nesse período do Covid. Então, que ações que estão sendo realizadas, aí a gente pode até trazer também exemplos Brasil, não só fora, né? Se a gente tem aí alguns municípios que a gente pode colocar como exemplo de como conseguiram aí estar próximo das crianças e adolescentes nesse período de isolamento. Então, como divulgar os canais, né, de denúncia, como que também trabalhar o vizinho como um ator importante dentro disso, né? Então, se o vizinho escuta uma criança chorando por muito tempo, escuta alguma discussão, como que ele consegue também atuar e fazer o papel dele enquanto cidadão de estar, enfim, em observância com a comunidade. E também um pouco dos materiais que a Childhood produz. Então, se tem algum material orientador que a gente pode aí compartilhar e que possa subsidiar a atuação dos nossos das equipes, né, de educação, equipe de assistência, fazer essa condução e estar atento mais a essas formas de comunicação, tanto com a criança e adolescente, mas também com os pais, com os responsáveis e com a própria comunidade. Perfeito. Eu tenho aqui, eu vou começar dessa experiência com os outros países. Em realidade, nós ficamos bastante preocupados, e não por menos, né, com a situação das denúncias, né, se iria aumentar ou não. Então, já de saída, né,
a gente buscou os números nesses países, né? Em todos os países, a gente buscou na Espanha, Suécia e Estados Unidos, né? A gente percebe assim, as estratégias elas são diferentes, as redes elas têm diferentes formatos, né? Mas o que a gente sabe, né? O que é comum é que todos eles, a violência contra crianças e adolescentes aumentou significativamente nesse período, né? E aí, é claro, né, a gente já disse lá no início, né, tem esse estresse todo, as situações de conflito, enfim, mas tem um disparador, um gatilho, né, que é essa situação estrutural, mas tem, por exemplo, não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar, saiu recentemente no Brasil e que não foi diferente nos outros países, por exemplo, o consumo de drogas lícitas e ilícitas, né? Houve um aumento bastante significativo. Ontem mesmo eu vi uma pesquisa que dizia que o consumo de álcool, né, as casas que vendem álcool pela internet, eles aumentaram as vendas em 50%. Né? O que intui, né, em tese, a gente pode dizer assim, que as pessoas estão consumindo mais álcool dentro das unidades, né, familiares, né, dentro de suas casas. Né? Claro, também nos bares estão fechados, etc. O único local para esse consumo é esse, né? Mas pode sim gerar essa situação. O que eu diria é que nos outros países, em relação à educação, né, foi o único item, né? A gente não tem isso medido para a saúde, é uma pena, mas na educação os países, pelo menos os países desenvolvidos, eles estavam mais preparados. Por exemplo, França, né? Quando se fala da educação à distância, né, e entram na grade dessa educação à distância todas essas situações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Então, no Brasil foi muito campanhas, né, como do Instituto Votorantim, como da Childhood Brasil, o próprio Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência, né, são organizações, né, são fundações, são, né, algumas iniciativas de municípios, né, divulgando essas ações, mas a gente não tem uma política de Estado, né? O que eu quero dizer é que nos países onde você pensou na política de Estado, né, na educação à distância como uma metodologia a ser seguida, não é educação remota apenas, né, mas se pensou de fato numa metodologia para atendimento das crianças e dos adolescentes, né, o resultado, né, ele foi muito mais eficiente, né? Então, assim, infelizmente, no Brasil, nós não pensamos, né, nessa política de Estado, né, então, se tem ações bastante isoladas, né, de estados, de municípios, né, de ações pontuais, né? Recentemente, a gente ficou sabendo de um aprimoramento no canal do Disque 100. Então, aquilo que acontecia anteriormente, você ligar, não conseguir ser atendido, me parece que essa situação foi contornada, né? Agora, o meu ponto é que não adianta você conseguir fazer a denúncia, mas você não conseguir fazer o atendimento. Então, quando eu vou falar desse fluxo integrado lá na ponta, né, ele tem que dar vazão para esse atendimento, né? Ele tem que dar uma resposta para a criança, né, que de fato ela vai ser atendida, porque se eu consigo, né, mobilizar esse vizinho, mobilizar a comunidade sobre a importância, né, de fazer essa denúncia, né, é importante também que ele veja um resultado, né, que essa criança de fato foi acolhida, que essa criança foi cuidada, né, que ela foi protegida nos serviços, né? Esse eu acho que é um dos principais desafios. Eu acho que poderia também elencar aqui como uma principal diferença, né, no que a gente vem fazendo para os outros países, né? Infelizmente, a gente só tem esse dado, né? Eu diria assim, para comunicação e formação, né, nós temos muitos materiais, né, e é importante que esses materiais também sejam vinculados, porque senão a gente fica meio que parece inventando a roda, né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo do canal Futura, né, quer dizer, que é um canal, inclusive, que dialoga muito bem com a educação, né, tem programas específicos para isso, ele fala, né, a gente tem uma série da violência sexual que nós fomos, inclusive, a organização que trabalhou o conteúdo com eles, nós e o Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas,
a gente sustentou o conteúdo, né? E está muito bacana. Então, assim, formar esses profissionais, né? Inclusive a série do Que Abuso é Esse, dentro desse Crescer Sem Violência, tem a série Que Abuso é Esse. E o Que Abuso é Esse, ele se passa exatamente na rede de educação, né? A gente usou ali a ideia da escola, né? Onde o professor, né, ele percebe uma situação de violência e ele aciona a rede, né, para proteger essa criança e esse adolescente. E ali a gente trouxe, né, diversos especialistas para fazer, né, essa fala, né, e para ajudar na formação dos profissionais. Então, muitos dos materiais já estão prontos, né, e já estão à disposição. Então, esse é mais um, né, o do Canal Futura, ele está disponível na nossa organização, na Childhood Brasil. Se você entrar no nosso site, né, que é o www.childhood.org.br, tem também um guia de referência que foi feito para a educação, né, para essas situações de violência, né, como é que você, especialmente a violência sexual. Então, ele traz toda a história, mas ele traz também atividades, né? Como é que você pode desenvolver essas atividades na escola, né? E mais, né? Ele traz inclusive o cuidado com o profissional, porque nós estamos falando de profissionais, né? Nós adultos, né? Muitos de nós, né? A gente está falando de um ciclo de violência, né? Muitos de nós não conseguiu romper esse ciclo, né? Ou rompeu o ciclo na nossa geração, né? Mas foram vítimas também de violência, né? Então, às vezes, lidar com esse tema no espaço de educação, ou no espaço da comunidade, ou no espaço da família é muito difícil, né? Então, assim, a gente tem um módulo que fala do cuidado com o cuidador, né? Então, assim, como é que você também trabalha com esse profissional sem agredir esse profissional, sem fazer esse profissional reviver, rememorar, né? Se é difícil para a criança, né? A gente sabe que, né, muitos casos, né, inclusive casos de famosos, né, que vão revelar a violência sofrida com 40, 50 anos de idade, né? Então, tem que se ter esse respeito por esse profissional, né? Não é uma temática fácil, simples, né? Ela tem que ser pautada por um programa de fato, né? E aí a gente tem esse guia de referência que está também no nosso site, que pode ser disponibilizado, né? E para toda a rede a gente tem um material dentro do nosso site também, e aí olhando CREAS, né, assistência social, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, a polícia, o sistema de justiça, um material que nós chamamos de escuta protegida, né, de crianças e adolescentes, né? São aspectos teóricos e metodológicos da escuta de crianças e adolescentes, que é um material também que foi feito e está disponível aí para todo mundo que se interessar e quiser se aprofundar, né? Principalmente os municípios, né? Vocês vão ter que reordenar esses, né? Pensar nesse sistema de garantia de direitos, né? Inclusive pensar o fluxo da educação, né? Como é que você acolhe essa revelação espontânea, né? Como é que isso segue adiante, né? Sem expor o profissional da educação, sem expor a escola, né? Enfim, mas de fato, né? Que seja também protetivo, né? Que de fato faça diferença na vida das crianças, né? Que tiveram a coragem, né? De fazer essa revelação, e tiveram a coragem porque elas estão pedindo um socorro, né? Para cada um de nós quando isso acontece. Antes, o tempo é bom, né? Quando a conversa é boa, o tempo é curto, né? Sempre é assim, né? A gente está quase chegando ao final, mas antes da Domênica fazer uma última rodada final aqui, eu vou pedir para a Ana Clara, por favor, que coloque uma enquete que nós fazemos diariamente, Itamar, para que as pessoas possam manifestar se estão participando ou não da primeira webinar aqui no PVE, se já participou de alguma outra, se já colocou em prática temas que nós trouxemos aqui e, por fim, indicar qual é a periodicidade que entendem que é mais adequada para a continuidade do nosso trabalho das videoconferências do PVE aqui no Instituto Votorantim. E também vou pedir, Ana Clara, que, à medida que as pessoas vão respondendo já sair da tela, que também possa colocar, por gentileza, na tela a enquete com a avaliação desta nossa videoconferência, porque é importante para que a gente possa acompanhar, e aí a Ana Clara já pode colocar também a última enquete com a avaliação desta videoconferência. E apesar do horário um pouquinho avançado, como a conversa é boa demais, por conta e risco aqui,
depois a gente conversa com a Ana. Eu vou pedir, Domênica, para que você, por gentileza, faça aí um último apanhado para a gente ouvir o Itamar, por gentileza. Ah, sim, vamos lá, último apanhado aqui dos comentários. Eu vi que o pessoal estava comentando bastante, né, sobre a campanha do 18 de maio, né, que é contra, em relação ao enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, violência sexual. E aí tenho já algumas indicações, né, antes de passar aí a pergunta. Tem o site do Faça Bonito, que é a campanha nacional aí para o 18 de maio, que é a próxima segunda-feira. Eu deixei já o link nos comentários, então quem quiser material, enfim, como divulgar no seu município. No Instituto Votorantim, a gente também está em parceria aí com a Childhood para a divulgação de materiais, enfim, para esse 18 de maio e toda a campanha aí que nós vamos fazer, não só para o dia 18, mas toda semana, vamos aí distribuir materiais e informações sobre esse dia, como auxiliar aí a rede de proteção nessa temática. E aí, indo para uma última questão aqui que o pessoal colocou bastante, né? É como trabalhar as equipes para que elas se sintam autônomas e também corresponsabilizar as equipes, tanto da assistência, da saúde, da educação, enfim, de toda a rede, nessa questão da denúncia, que muitos ficam, enfim, não têm esse preparo, ou então uma formação um pouco mais específica para lidar com esse tema, e aí se sentem inibidos, enfim, a seguir com todo o atendimento, enfim, encaminhamento da denúncia da criança e adolescente. E também uma questão em relação ao conselho tutelar, enfim, nós tivemos aí uma agitação bem grande na última eleição dos conselheiros tutelares, mas uma coisa que se vem observando, enfim, de alguns anos para cá, é um pouco do despreparo desses conselheiros, né? Então, como que a gente oferece material e consegue também ajudá-los em relação ao papel, né? Então, qual o papel do conselho tutelar, o meu papel enquanto conselheiro? Então, acho que para fechar aí a discussão, a gente pode colocar essas duas questões. Ótimo. Obrigado pelas questões. Até para... Você lembrou uma questão importante, a gente está, de fato, também com uma campanha, né, que são frases, na verdade, falando para esse período de isolamento social, né, o que pode ser feito, tanto para as crianças e adolescentes, né, como você trabalhar com a prevenção delas, isso está dentro do nosso site, e a gente também está vinculando nas redes sociais, né? Mas tem também com os adultos, né? O cuidado com os adultos, com relação o que pode ser, que é aquela história do cuidado com o cuidador. Então, são dicas, na verdade, curtas, né? Fáceis de você ler, mas que é interessante de estar acessando, né? Outro dado que você traz, Domênica, bem lembrado, é o 18 de maio, né? O 18 de maio, ele foi instituído por lei, né, uma lei federal, lá do ano 2000, né, e com essa lei veio um plano nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Foi quando a gente começou a jogar luz, né, nesse tema da violência, né? Até os anos de 2000 até 2010, praticamente, a gente tinha pouca visibilidade para o 18 de maio, né? Foram aí foram 10 anos, né? A gente sem conseguir jogar muita luz nesse tema da violência, porque é um tema tabu, né? Você está falando de violência sexual, falando de ato sexual, falando da sexualidade, então é um tema que não emergia, né? A gente não conseguia trazer esse tema para a pauta, né? Mas esse 18 de maio ele ganhou corpo, né? Ele ganhou, né? Então grande parte dos municípios, né, também não é facultativo, né? Deveriam ter o seu plano municipal de enfrentamento à violência, né? Então, quais são as maiores ocorrências, né? Os conselhos de direitos, né, liderando esse processo, né, da formulação e das ações contidas dentro desse plano, né? Inclusive um plano que fosse feito, né, não só olhando, né, para as grandes, não só olhando para ações grandes, né, mas considerando as faixas etárias, né? Então, o que se tem de ações para crianças, né, para 0 a 4, de 4 a 6, né?
até porque a gente sabe, né, numa pesquisa também que saiu pelo Ministério da Saúde, pelo Boletim de Agravos, né, uma grande incidência, 50% dos casos, gente, está concentrado, da violência sexual, está concentrado em crianças de 1 a 5 anos, ou seja, de 0 a 5 anos. Né? O que é uma incidência muito forte. Né? E depois, os outros 40% atendidos, estou falando de 90%, desse 100%, né? 90%, né? Os outros 40% eles estão de 7 a 9 anos. Né? São dados, né, da saúde, né? E foi o atendimento realizado na saúde, né? O que é muito grave, né? Porque são as crianças pequenas, né? Mesmo que fossem maiores, né? Já seria muito grave, né? Mas que estão sofrendo prioritariamente. Né? Então, a gente tem que olhar para isso, para formular esse plano. Né? E o papel do Conselho, né? Sem dúvida, né? A gente tem que, não só o Conselho, mas toda a rede de proteção, requer, sim, passar por formação. Né? É uma temática, né? Especialmente a violência doméstica, né? E se você for detalhar a violência sexual, a gente não aprende na escola, né? Não aprende na escola as fases de desenvolvimento, isso depende muito do curso que você foi, da especificidade desse curso, né? Eu lembro que muitas vezes, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente era uma matéria optativa, né? Em vários cursos, né? Como por exemplo no curso de Direito, né? Que é especialmente, né, aquele de maior influência ou talvez utilização. Né? É assim como as fases de desenvolvimento, não adianta, né, eu chegar num CREA se eu não sei, né, quais são as fases de desenvolvimento, como é que eu faço o discurso para essa criança, qual é a lógica, o que ela tem de memória, o que ela vai lembrar, o que ela não vai lembrar, e até para você também providenciar os serviços. Né? E conhecer, de fato, né, o que é essa temática, né, por exemplo, da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Né? Porque, assim, como é que você vai realizar o seu atendimento, né, na saúde, né, se você não sabe disso, né? E se você não compartilha com o outro. Então, é importante, sem dúvida, né? E isso vale, inclusive, para os conselheiros tutelares. Né? Eu diria que o conselho tutelar é uma formação permanente, né? Porque ele é um cidadão que sai da comunidade, né? E ele não tem que ser especialista mesmo em criança e adolescente, né? Porque ele, eu diria para você, ele requisita serviços e aplica medida protetiva, ele tem que conhecer, né, o essencial ali para que isso, ele não é pedagogo, ele não é, né, por isso que ele não faz atendimento, por isso que ele não pode assumir o papel de investigar, né, por isso que ele tem que fazer diferente do que era feito com o juizado de menores, né, que a gente levou tanto tempo, né, para pensar e ter um estatuto da criança e do adolescente, né, onde a criança, né, é considerada ali sujeito de direitos e não um objeto, né, uma mercadoria, né, ou uma coisa, né, para os adultos. E assim, né, eu acho que tem uma pessoa que trouxe bastante contribuição, né, no caso dos conselhos tutelares, que é o próprio Edson Seda, né, que ajuda a fazer vários guias e formações e pelo país afora, né, e contribuiu bastante na época do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive na redação do Estatuto, pensando essa função, né, de quem seria esse representante da comunidade, chamado aí de Conselho Tutelar. Eu acho que é isso. Muito bom. Olha, conversa maravilhosa e a manifestação das pessoas demonstra aqui, né, Domênica, quão bem o tema foi aceito, essa antecipação do dia 18, na verdade, a intenção, eu vi que algumas pessoas colocaram aqui sobre o dia 18, e a intenção do PVE, com a ajuda da Domênica, foi antecipar a discussão do dia 18 e não deixar apenas para o dia 18, tá? É bastante importante. E antes da gente ter a conclusão e encerramento aqui de Tamara Domênica, eu quero lembrar e agradecer Keila e todo mundo que manifesta as sugestões de temas, que nós teremos amanhã e sexta 2 temas bastante interessantes. Amanhã, a Carla Malck, da ONG Mais Diferenças, retorna, conforme os inúmeros pedidos que a gente recebeu, para que ela possa falar sobre práticas pedagógicas inclusivas, como planejar uma aula para todos. E na sexta-feira, nós teremos o professor Nelson Jimenez, que ele é da
Fundação Carlos Chagas, mas também é professor da PUC de São Paulo, e ele vem falar do uso dos indicadores educacionais para a realização das avaliações. Então, uma fala bem aprofundada, e antes de ontem conversei muito com ele, né, na preparação dessa fala, uma fala que realmente vai ser muito instigante sobre a questão dos indicadores, que muitas vezes, já falamos disso aqui bastante no PVE, a gente fica só na questão do IDEB, né? Então, amanhã e depois a programação bastante interessante. Itamar, obrigado por aceitar o convite do Instituto Votorantim, obrigado pela sua disposição, obrigado por essa fala maravilhosa, né, Domênica, que nós tivemos oportunidade de termos aqui. Parabéns pelo trabalho realizado e realmente obrigado. Bom, eu que agradeço, é um prazer imenso estar com você, Carlos, conhecendo agora, né, a Domênica já de alguns anos, e de fato, né, é um prazer estar dialogando diretamente com a rede. Espero que tenha sido claro, né? Enfim, é um tema que não é fácil, é um tema difícil, já atuando já há quase 15 anos diretamente com esse tema, e a gente sempre se surpreende, né? com as questões aí que são colocadas. Mas, olha, uma alegria estar com vocês, e sempre que quiserem podem contar com a gente, tá? Que legal! Domênica, obrigado. E lembrando que toda quarta-feira a Domênica vai estar aqui. Já temos pauta para quarta que vem também, já fechada, né, Domênica? E é muito bom ter você aqui, viu? Já sim, obrigada pelo convite. Enfim, fiquei muito feliz em participar. Agradeço a participação também do Itamar e Carlos, aí a sua ótima mediação. E agradeço a todos pela presença e todos os comentários, enfim, interação aí dos nossos participantes. Que legal. Muito obrigado, Domênica. Obrigado, Itamar. Obrigado a todos vocês. E amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos aqui novamente no PVE, esperando cada um de vocês. Um grande abraço. Até a próxima, Itamar. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço.